Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É e praticante certificada de EFT, técnicas de libertação emocional, desde 2010. Tenho usado para mim essa técnica e todos os meus clientes desde então. E é sabido que eu transformei minha vida e os meus clientes também têm essa possibilidade cada vez que aplico essa técnica poderosa. Então, assim, hoje eu vou falar de cãibras. As cãibras, muitas pessoas dizem assim, depois de tal idade tu tem, quando o teu hormônio mexe tu tem, quando tu não tem potássio tu tem, mas tem as causas mentais, emocionais que ativam as cãibras, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje, ok? A nossa live hoje às 8h30, como nas segundas, terças, quartas e sextas, tá? Ontem nós fizemos uma live que eu falei mais um pouco das questões da visão, tá? E como a gente pode reverter os quadros com EFT. E hoje eu falo sobre cãibras. Se vocês quiserem ver o replay das lives, é só entrar no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, e você lá vai lá e vê, compartilha, comenta, deixa sugestões de novas lives, pode ser aqui também, direto na live, como pode ser nos replays que ficam lá no YouTube, fica à vontade. E porque os temas que o pessoal tem sugerido, hoje é um dos temas sugeridos, temas sugeridos já há algum tempo, então eu vou falar sobre eles. Eu tenho uma lista tremenda de sugestões, mas é bacana que você envie a sua sugestão, que eu posso trazer mais próximo do que você precisa, para os resultados que você procura. E claro, no final a gente sempre tem sequência de EFT para que a gente possa ter outros resultados. Então, para eu começar aqui, vou dar uma rica noite, pessoal tá chegando. Alessandra, rica noite. Fabrício, rica noite. Giselda, rica noite. Francine, rica noite. Silvia, Gisele, Rosimara, Érica, Vivi, Ashish, Maritana, Luiz. Sejam todos bem-vindos a essa live. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, falar mais um pouco, né? A Luana também está chegando aí, uma rica noite, a Edilene, E a questão das câimbras é um problema antigo para as pessoas. A cãibra não é só na perna, o local mais comum da cãibra, essa contração muscular involuntária é pernas, local mais comum, mas já vi pessoas terem cãibra inclusive no estômago, na musculatura ao redor do estômago, no caso a pessoa pode ter cãibras, como eu já tive, as cãibras que são diafragmáticas, né, que envolve a área respiratória. É difícil relaxar quando o teu músculo está contraído. E com certeza, se eu soubesse naquela época, né, quais são as atitudes mentais que fazem com que isso seja ativado, né, eu teria tido outros resultados. Ainda bem que eu conheço tudo de alongamento de músculo. Eu que já fui atleta durante a parte da adolescência, desde pequena nadei, mas depois na adolescência virei atleta na área do tênis, né? E aí eu tinha que saber, né, na hora que desse a cãibra, trabalhar aquilo ali. Era uma coisa assim bem conhecida para mim, como remediar, né? Se caso alguma musculatura resolvesse contrair sozinha. Então, o que eu fazia na época era trabalhar a remediação, o alongamento da musculatura, E claro, muitas pessoas assim, precisa de potássio, que tem no tomate, que tem na banana, né? Tem que ingerir potássio para melhorar a coisa toda, mas tem as causas mentais, emocionais, que precisam ser revistas. E mesmo que a pessoa não tenha cãibras, o bacana é eu trabalhar as causas emocionais para que isso não vire físico, né? Trabalhar as atitudes mentais. Hoje eu vou falar de 5 atitudes mentais, mas claro que tem emoções envolvidas, né? E as pessoas só tomam atitudes mentais quando elas têm esse processo junto com elas, aí elas têm essa questão, essa visão, esse condicionamento, né? E com certeza o medo
é um grande... é um grande turbinador de todo esse processo. É só ver quando a pessoa sente medo, a pessoa se encolhe, né? Ela encolhe a musculatura, ela se contrai. Mas o interessante é saber medo exatamente do quê? Tá? Porque simplesmente dizer eu tenho esse medo, isso não vai transformar o seu resultado, não vai transformar as suas vivências com o uso da EFT. Hoje um cliente entrou em contato comigo, ele queria usar a EFT para um objetivo X, e eu comentei com ele a importância dele ser bem específico, ele mesmo assim não entendeu. Aí eu comecei a dar exemplos. Bom, o teu medo é exatamente de quê? Então, quando eu fiz essa pergunta para ele, ele conseguiu começar a detalhar a circunstância que ele tinha, e aí, claro, fica fácil criar sequências de EFT, porque é uma técnica que precisa, mesmo ela sendo uma técnica eficiente, limpeza e transformação de resultados, você vai precisar ser bem específico para que os seus resultados venham mais rápido, né? Que se vá na origem da questão, para que a pessoa tenha resultados ampliados, né? E rápidos. Então, assim, quando vocês estiverem usando a EFT, lembre-se, quanto mais específico, melhor. Não adianta dizer essa dor, né? Mas como é que é essa dor? Ela aperta, ela amassa, ela arde, ela queima, né? Ela é aguda, ela é fina, a localização também é importante, né? Eu tenho uma live só sobre os 3 passos para o alívio da dor, mas aqui não é só a dor, é uma contração muscular, ok? Então é a importância da gente falar desse movimento involuntário do músculo, tá? E claro, se o músculo está contraído, a gente vai fazer momentaneamente um alongamento desse músculo, vai puxar o músculo na direção oposta. Mas por quê, né? Qual é o medo que está escondido por trás? Qual é o conjunto de medos, na verdade, né? Quais são os aspectos do medo que estão nesse processo todo e fazem com que o evento se repita, ou então o evento vai embora, ele volte, você vai lá, faz um exame, vê que seu nível de potássio está ok no sangue, mas você continua tendo câimbras, né? Ou então você quer realmente aliviar esses medos. Então, a importância, né, de que a gente não designe isso à idade, tá? Não designe somente isso à falta de algum nutriente, ok? Ou simplesmente ignore isso, ok? As pessoas sempre me perguntam assim, puxa, por que pessoas têm determinadas atitudes e elas não sofrem nada disso, né? Então eu vou contar a história de um colega meu, antes de eu entrar nas 5 atitudes mentais. E ele sempre foi uma pessoa boa de bebida, de beber bastante e não sentir nenhum efeito colateral. E eu sempre achei aquilo estranho, porque quando a pessoa chegou no nível que o corpo não tolera, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a ficar embriagada, né? Mostrando que a pessoa está na taxa que intoxica, né? Que não faz bem. E aí essa pessoa nunca teve um limite visível. Então era bastar ele começar a beber e era festa, porque ele passava a noite toda bebendo, não sentia nada, depois se ele quisesse pegar o carro ele dirigia, não acontecia nada, né? E não ficava nem bobinho, nem grogue, nem tonto, e eu sempre achando aquilo muito estranho. Aí, no início, depois de quase 20 anos, vendo esse colega bebendo horrores, e o corpo não dando nenhum sinal, nenhum apito que tinha alguma coisa errada, ele um dia foi urinar e a urina estava escura, meio achocolatada, assim. Ele achou estranho aquilo ali. Aí passou um dia, tomou bastante água e continuou escura a urina, continuou sempre com uma cor diferente. E quando ele foi no médico, o médico fez exames nele e deu alterações no fígado. Aí ele se assustou, porque a primeira coisa, ele tinha um problema sério no fígado. E o segundo susto para ele foi ter que
para não entrar em medicação, ele teve que ficar 3 meses sem beber, em abstinência. Então, quer dizer, ele acreditava que ele não era viciado. O primeiro fim de semana que ele não pôde beber foi para ele uma loucura. Mas ele superou pela questão da saúde. E dali para frente ele foi ponderando, contando um dia por vez, para passar os 3 meses que ele precisava para fazer o detox do fígado, para ter uma temperatura se realmente seria suficiente fazer aquilo ali. No final dos 3 meses, grata surpresa, foi suficiente, mas para ver, quando o corpo não emite nenhum sinal, isso é um problema, porque aí a gente não sabe qual é o limite do corpo. E aí o corpo ele fica atirado, às condições ambientais, às condições de atitudes. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas não desenvolvem nenhuma doença, não passam por nenhum problema, mas elas estão no seu momento espiritual, ainda não é um momento para transformar aquele item. Esse colega, então, durante 20 anos bebeu em taxas grandiosas, de álcool, e o corpo dele nunca solicitou, nunca precisou se concentrar nisso, e ele também nunca ligou. Aí chegou um momento que o corpo saturou e mostrou isso na urina. Quer dizer que era o momento ele fazer alguma coisa, ou quem sabe o que ia acontecer depois. Então, todo mundo tem o seu momento, está na sua etapa espiritual. Então, o que acontece? Quando cada um está no seu momento, na sua etapa espiritual, a pessoa vai ter um momento certo que vai vir o chamado, Mas para que esse chamado não seja doloroso, o bacana é a gente construir antes o bem-estar, limpar velhas memórias, trabalhar os limites de medo, desintoxicar o corpo da raiva, da culpa, da mágoa, para que a gente possa ter um corpo um pouco menos sofrido com a nossa falta, às vezes, de atitude, de perceber o nosso mundo interior emocional como está. Então, o bacana é que a gente pode, com as atitudes que eu tenho passado aqui nas lives, mesmo que a gente não tenha circunstância, a gente trabalhar nela para que a gente possa reverter o processo. E não deixe o corpo saturar, não deixe o corpo pedir misericórdia, não deixe o corpo chegar no seu limite e ter que mostrar com isso para nós com uma doença grave, às vezes irreversível e incurável, deixando as pessoas extremamente assustadas, tem um outro caso também de uma colega que ela é super irritada e claro, para ela já não é mais etapa porque já estão aparecendo as úlceras e o que ela vai fazer? Ela vai operar, e eu comentei com ela, o bacana é tu ver qual é a questão emocional, mas aí a pessoa não te dá a brecha, porque ela também não está aberta, para perceber que tem um lado dela que precisa ser feito. Então, claro, meu pai quando fez safena, ele preferiu, foi o melhor para ele naquele momento, mas tinha um monte de coisas para ser revistas, tanto que foram em 4 anos ele teve 3 doenças gravíssimas e culminou com a ponte de safena e medicações que ele toma até hoje. Claro que o corpo, hoje a medicina está muito avançada, e as pessoas vivem muito mais, mas a custa de que sacrifício do corpo, Então quando a gente fala da cama, a gente pensa assim, uma coisinha pouca lá, faz um alongamentozinho, tá tudo ok, Mas fora ser extremamente desconfortável, a gente acordar com aquela dor, com aquela sensação no corpo, que a gente não tá se sentindo bem, E aí tem que fazer um alongamento às pressas, Quais são as atitudes mentais? Então vamos começar as atitudes mentais, Então a primeira atitude mental, aborrecimento mental. O que é um aborrecimento mental? A pessoa pensar ciclicamente sobre uma coisa, ou ficar pulando de um assunto para o outro mentalmente sem parar.
Claro que tem uma hora que o corpo cansa disso, tá? E quem é que pensa? A mente. Tá no passado, nos eventos que não deram certo, ou tá no futuro, nos eventos que ainda não chegaram, e claro, sempre com aquela interrogação enorme, né, que indica, pode dar errado, tá? Então, a mente é como se fosse o azarão, né? Quando a gente está nos pensamentos, a gente está na zona do azarão, tá? A zona da vibração do Baitazar. Não é o Baltazar, é o Baitazar. Então, esse é o primeiro item. A mente está muito louca, tá pensando demais, e a gente está seguindo esses pensamentos, assim, deixando a mente nos conduzir para trás, para frente, pensando nos aborrecimentos, pensando nas coisas que não deram certo, pensando no futuro incerto, ruim, né? Porque o futuro é sempre incerto, mas tem um monte de coisa boa acontecendo. Então, se a gente está nesses 85% que a mente fica o tempo inteiro, que é da negação, que é da falta, que é da carência, que é da escassez, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando um aborrecimento mental. A gente está na frequência do aborrecimento, que é a mesma frequência do Baitazar, tá? É aí o que a gente está emitindo, que a gente está seguindo, que a gente está vibrando com, é disso que retorna do universo. Segundo item, bloqueios e formas de pensamento que expressam angústia e dor psíquica. O que eu quero dizer com isso? É ligado às crenças limitantes. Tá? Então, toda vez que eu pensar alguma coisa e eu sentir um desconforto em alguma parte do corpo, ou tiver alguma emoção desconfortável, eu tô numa crença limitante. Tá? Então, se eu tiver sentido angústia, alguma dor física ou emocional, tá? E eu, ao pensar naquela coisa, me dá uma sensação ruim no corpo, tô numa crença limitante. E aí o bacana, se der conta disso, faz a EFT para ela até que ela suma, até que ela perca o poder sobre você, ok? Se sentir atado, que é sinônimo de se sentir impotente, tá? Então essa questão da impotência, se sentir atado, se sentir sem saída, ok? E aí a pessoa se contrai toda, né? Por causa dessa questão... O se sentir atado é uma sensação muito ruim, né? Tu tenta avançar e não vai, aí tu faz um esforço maior muscular, claro, né? E aí os músculos se contraem pela sobrecarga, ok? E dá cãibra. Sem poder avançar por medo de soltar-se. Quando a pessoa tenta avançar e ela sente o medo de avançar, né? Ela sente aquela sensação assim, puxa, se eu me soltar, o que vai ser de mim, o que vai ser dos outros, o que os outros vão fazer ao contrário, né? Tudo na zona do medo. Tá? Então, é aquele medo de dar o próximo passo. É o medo de ser o que se é. Tá? Então, a importância de nós estarmos abertos, perceptivos, tô me sentindo atado, tô com medo de avançar. Né? Quando a gente tem medo de avançar, quando a gente vê uma oportunidade e a gente diz assim, mas será que vai ser bom para mim essa próxima etapa? É tudo que a pessoa quer. Aí a oportunidade aparece, ela fica, ai meu Deus, será que eu vou? Será que não vou? Será que é melhor ficar aqui? Era tudo que a pessoa queria. Tá? Então aí ela está fazendo o jogo do medo de soltar. Mas por que ela tem esse medo de se soltar? Porque em outros momentos, quando ela se soltou, ela levou uma pancada. No mínimo uma. Tá? E é excelente fazer EFT para técnica da carta desabafo a primeira vez, ou a vez mais antiga, que levou a pancada, né? Tentou ser o que é e levou a pior. Ok? E o último item, não menos importante... busca desesperada de apoio. Aí, que pode ser nos negócios, que pode ser nas amizades, pode ser nas duas coisas. E aí vem a pergunta, né? O apoio que eu quero ou o apoio que eu realmente necessito?
que eu quero dizer com isso? Se cria um monte de expectativas, eu só vou ser feliz se eu tiver parceiros, bons negócios, se eu tiver grandes amizades, um grande amor. E existem as expectativas. Quando existem as expectativas, elas podem ser quebradas. Porque cada um faz o que pode, inclusive a gente. E aí, eu lembro que uma vez eu estava fazendo EFT para mim, por uma questão familiar, e eu queria que uma outra pessoa tivesse uma atitude X para me proteger, mas será que aquela seria a melhor atitude? Para aquele momento, aquilo me faria crescer, aquilo me faria superar como eu superei no final? Não sei. Pega a borboleta, abre o casulo dela. Ela vai voar depois? Não. Então tem muitas expectativas nessa questão do apoio. Não me deu apoio, não me deu suporte. Ok? É uma busca desenfreada. Claro que tem as relações lá iniciais que não recebeu, que acredita que não recebeu apoio, que acredita que não recebeu suporte, dentro dos padrões que tinha na sua mente. Mas daí, para realmente ser o que a pessoa precisava para a evolução, para a etapa de vida dela, são outros 500, ok? Que a visão dela limitada da época e as crenças limitantes e mais os traumas, mais os desconfortos, né? Mais as atitudes mentais, tudo isso aí somando dá uma visão de mundo, às vezes, muito turvada. Por isso que eu falei 5 dias. Calma aí, foram 5 dias, só sobre visão, problemas de visão, né? Dá uma visão turvada, uma visão não real das circunstâncias que a pessoa está vivendo e aonde vão levar aquelas circunstâncias, né? Então, quando a gente fala da cãibra, tem esses 5 aspectos, as 5 atitudes mentais que tem como carro-chefe o medo, tá? E o mais importante é ver essas questões assim da turbulência mental, se a gente realmente está na turbulência mental ou a gente realmente está ponderando, está vendo as coisas com outros olhos, está percebendo que nem sempre aquilo que a gente acha que é real tem um cunho verdadeiro. É só um ponto de vista. E como diz Louise Hay, pontos de vista podem ser mudados. Então, hoje, para a gente encerrar, nós vamos fazer EFT, ok? E minha nossa, quanta gente hoje, caramba! Rosilene, rica noite, Rita, Chayane, Marina, Clara Maria, Edmilson, Milene, Ivânia, Amanda, Lúcia, Étel, Ellen, Paulo, Ana Carolina, Onilza, Leonor, Chayane, Wagner, sejam todos bem-vindos a essa live. E agora nós vamos fazer a EFT para que a gente possa ter uma atenuação desses efeitos, né, das questões do medo em nós, tá? Para que a gente possa, um medo bem específico, tá? Que é o medo de se sentir atado de novo, ou ainda se sentir atado pelos eventos do passado, né? Se sentir sem saída. Então, nesse momento, quero que você respire fundo e relembre, né? De preferência de olhos fechados, relembre um momento que você se sentiu sem saída, ok? Que você fez de tudo que você podia e as coisas não aconteceram, tá? Foram de mal a pior, ou você se sentiu encurralado, tá? Uma situação que pode ser de muita intensidade, intensidade moderada, não importa. Você queria um outro rumo na história, mas o rumo não aconteceu, tá? A circunstância não migrou para o rumo que você tinha expectativas.
Como é que você está nesse ambiente? Sozinho, acompanhado? É colorido? É preto e branco a cena? Está em movimento? Está parada essa cena? Tem fala? Tem alguma coisa que foi absurdo para você nesse evento? Respira fundo. É bom também pensar qual é essa faixa etária, né? E agora vamos fazer FT ponto de karatê. Lateral da mão, 2 dedos, como sempre. Repete depois de mim. Mesmo que eu tenho essa imagem desse evento em que eu me senti sem saída, eu escolho me apreciar com essa memória mesmo assim. Mesmo que eu ainda tenho essa imagem na minha mente desse evento que não deu certo, onde eu me senti sem saída. Eu escolho me apreciar com esse evento mesmo assim. Mesmo que eu tenha esse evento desconfortável na minha vida, eu escolho apreciar esse evento e tudo que ele traz. Topo da cabeça. Essa é memória de falta de poder. Essa memória em que eu me senti sem saída. Essa circunstância de desempoderamento na minha vida, no meu passado, que eu ainda tenho essa cena. Eu me senti impotente nesse evento. Foi muito ruim, desagradável, desconfortável. Então fica difícil acreditar que é possível se soltar, que é impossível seguir, que é impossível se soltar, porque isso pode acontecer de novo. Essa dor não quero ter de novo. Foi demais na minha vida, extremamente desagradável, injusto, ruim, e eu não quero nem pensar em passar por isso de novo. Eu fico imaginando se seria possível, mesmo que naquela época tudo tenha saído do controle, eu começar a relembrar que o apoio sempre vem. Seja através de um bom livro, um amigo, uma mensagem em algum lugar. E quantas vezes recebi ajuda inesperada? Mesmo que na época tudo saiu de controle, eu escolho perceber que isso pode ter sido só um ponto de vista. Mesmo que naquela época tudo foi desagradável, eu escolho relembrar que nem sempre o apoio é o que a gente espera. Mesmo que muitas vezes eu relembro eventos que foram infelizes,
que me fizeram sofrer sem necessidade. Eu escolho perceber que muito se aprende com as circunstâncias. Então eu me permito seguir mesmo assim, me abrir para novas possibilidades, mesmo que eu as desconheça. Na novidade é que tem novos resultados. Eu aceito ser protegida pelo universo na medida que eu emito uma vibração. Eu aceito novos patamares de cocriação consciente na medida que eu me exercito nessa nova vibração. Eu aceito então o bem na minha vida, o melhor, o novo, e me sinto seguro aqui e agora para me soltar. Respira fundo e expira. Então, a nossa live ficou por aqui. Lembre-se de compartilhar esta live para que outras pessoas possam ter novas atitudes, e pelo menos evitar a cãibra, se sentindo melhor no aqui e agora, nosso único momento de poder. Deixe sugestões, comentários, compartilhe, para que mais pessoas possam acessar todo esse material. Quer desejar uma rica noite? Amanhã, 8h30 da noite, tem nova live aqui no meu Facebook. Rica noite, tchau!